Boa tarde, meu nome é Andréia, pós-graduanda da UFOP, do curso Mídias na Educação. Nós estaremos abordando aqui o tema O papel da educação para as mídias em relação aos processos de democratização dos meios de comunicação, para a disciplina TV e Vídeo, ministrada pelo professor André Felipe. Nós abordaremos esse tema principalmente relacionado ao que está sendo em debate, principalmente no meio político, né, que para pausar esse monopólio, oligopólio aí das mídias de grande massa. Então, eu estarei entrevistando agora a professora Maciene, que também é pós-graduanda da UFOP do curso Mídias na Educação. Vamos para a primeira pergunta? Professora Maciene, qual é o papel da educação no processo de democratização dos meios de comunicação, levando em consideração a sociedade atual? O papel da educação é preparar o aluno para ser um cidadão crítico, como também atuar na sociedade, colocando seu ponto de vista para saber discernir o que é transmitido pelos meios de comunicação. Professora Maciene, qual que é a importância da democratização dos meios de comunicação? Você poderia explicar melhor? Bem, o principal é acabar com a formação dos oligopólios dos meios de comunicação. Isso nada mais é que cumprir o que discorre a Constituição Federal no artigo 220, parágrafo 5º, que proíbe essa formação, mas que infelizmente nós sabemos que as grandes corporações acabam tendo esse poder de manipular e de ter o controle dos meios de comunicação. Tema abordado principalmente o papel da educação, a gente não pode deixar, né, de salientar a importância aí do educador. Professora, como que o educador pode auxiliar nesse processo de democratização dos meios de comunicação? Bem, o professor tem um papel fundamental, pois através da explanação do tema abordado, ele pode cobrar do aluno uma posição mediante debates, júris, fóruns, para instigá-los à reflexão sobre os vários pontos de vista, e que não há verdade absoluta, e sim uma relatividade. Qualquer fato tem, no mínimo, dois lados. Bem, professora, a gente está vendo que, pelo menos parece, que o governo está interessando mais por essa parte aí, né, do monopólio das grandes massas, tanto é que já tem um projeto em andamento, um projeto de lei tentando regulamentar isso aí. Como que acabar com essa oligopolização ou monopolização dos meios de informação? A senhora poderia nos explicar? Bem, acabar eu acho difícil, mas através das mídias alternativas, que surgiu desde o período militar aqui no Brasil, e que foi tomando formas diferentes de acordo com o contexto histórico. Isso vai diminuir essa oligopolização, mas acabar é um pouco complicado. Vai ficar um pouco difícil, mas diminuir com certeza através das mídias alternativas. Bem, professora, a gente está percebendo que a forma de comunicar mudou muito, de forma muito brusca, nesses últimos tempos. Qual que é o papel dos meios de comunicação atualmente? Bem, atualmente ela é pautada pelo mercantilismo e que seus principais interesses são econômicos, né? O principal objetivo é o lucro, sendo a informação um fator secundário. Além disso, os telespectadores eles são influenciados através de suas opiniões e ideologias. Eles influenciam o modo de vida, a maneira de pensar, de agir, ditam a moda e até hábitos culturais e morais. Muitos hábitos morais vêm sendo modificados através das novelas, dos filmes que são veiculados pelas grandes massas. Professora Maciene, tem se falado muito, né, tem se relatado muito a questão da mídia ninja, atrelado a essa mídia alternativa. A senhora poderia nos explicar o que seria essa mídia alternativa?
Bem, no período militar, o termo alternativo significava oposição ao regime. Vários autores definem o alternativo como algo que se coloca como nova possibilidade do que já está estabelecido. Greenberg é uma opção ao discurso dominante. Peruso afirma que a comunicação alternativa representa uma outra comunicação, elaborada nos movimentos populares, que visa exercitar a liberdade de expressão, oferecer conteúdos diferenciados e servir de instrumento de conscientização. A mídia ninja é uma sigla, é uma rede de jornalismo que a sua sigla significa Narrativas Independentes de Jornalismo em Ação. E ela se mantém através de recursos de meio de produção, através de shows e várias outras atitudes e produções próprias que arrecadam dinheiro para financiá-las. Bem, professora, já foi falado do papel da educação, já foi falado também a importância do educador na inserção desse processo de democratização nas escolas. Eu gostaria de saber, né, já explicou o que é essa mídia alternativa, muito bem, por sinal. Agora eu gostaria de saber qual é o real objetivo dessa mídia alternativa. Bem, o principal objetivo da mídia alternativa é integrar o processo de democratização da comunicação. Através dessa mídia, a sociedade se mobilizou para discutir e protestar sobre os acontecimentos do Brasil. Antes, a sociedade era muito passiva, né? Havia um ou outro grupo que participava de manifestações. E com as manifestações de junho e julho de 2013, houve uma comoção, né, de um grande número de contingentes de brasileiros lutando por o mesmo objetivo. Bem, professora, a gente sabe que bater de frente com esse oligopólio, monopólio, principalmente se tratando de grandes empresas que têm por trás grandes investidores, você poderia citar para a gente quais são as dificuldades encontradas por essas mídias alternativas atualmente? Bem, uma das grandes dificuldades é a falta de política regulamentadora, falta de investimento financeiro por parte do governo e privado também, a pressão das grandes mídias, né, e dos seus investidores, que impedem o fortalecimento dessas mídias alternativas. Bem, professora, já foi relatado aí vários pontos relacionados a essa mídia alternativa. Você poderia citar para a gente qual foi o grande marco? Bom, o grande marco da mídia alternativa, ela se deu nas manifestações ocorridas no Brasil em junho e julho de 2013. Principalmente a mídia ninja, que mostrou todas as manifestações em tempo real e conseguiu várias perspectivas, desconstruindo ideias pré-estabelecidas e pautando as grandes mídias que transmitiam as suas reportagens. Então, antes dessas transmissões da mídia alternativa, várias pessoas, vários manifestantes eram vistos como bandidos. E a mídia ninja, né, conseguiu desmistificar, né, essa abordagem que tinha a respeito dos manifestantes. Professora, a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Nas mídias alternativas também tem seus pontos negativos. Você poderia nos relatar quais seriam esses pontos negativos? Embora a mídia alternativa tenha sido um grande avanço no processo de democratização, ela não está totalmente livre da manifestação e controle do governo e das grandes empresas. Vale ressaltar também que a mídia alternativa nem sempre está associada à posição revolucionária, pois pode ser utilizada a favor da repressão, com a propagação, por exemplo, do racismo, da homofobia, e muitos jovens estão utilizando esse meio para disseminar esse tipo de repressão.
Enfim, professora, então podemos concluir que a mídia alternativa é a grande esperança de democratização, que precisa ser regulamentada pelos nossos políticos, com investimentos públicos e privados. Então temos que chamar atenção aí pelas parcerias para se tornar um meio sólido e verdadeiro de comunicação, que até então a gente não tem percebido isso, né? A senhora poderia dar a palavra para os nossos telespectadores a respeito disso? Boa tarde para todos. Só para concluir, né, o que você disse, o que a mídia alternativa precisa é de investimento e de regulamentação para se tornar um meio sólido e acabar com os oligopólios. Uma boa tarde. Boa tarde.